Ela se agarrou a um milionário para fugir de seu ex, e agora ele não consegue mais viver sem ela. Se você é fã de romances, inscreva-se, deixe seu like e diga de onde é nos comentários. Quero saber. A chuva torrencial de terça-feira transformou as ruas de São Paulo numa verdadeira piscina urbana. Jade Camargo, 22 anos, corria desesperadamente pela rua Oscar Freire, seus cabelos castanhos grudados no rosto e o vestido florido completamente encharcado. Em uma das mãos segurava uma mala pequena, na outra um sapato quebrado. Por favor, que ele não me encontre, murmurava entreofegante, olhando para trás a cada 3 segundos. Do outro lado da rua, Rodrigo Mendes, seu ex-namorado, gritava como um lunático. Jade, volta aqui! Você não pode fazer isso comigo! Jade virou a esquina e se deparou com uma cena que parecia saída de um filme. Um homem alto, de terno impecável e guarda-chuva gigante, parado ao lado de uma limusine preta brilhante. Era Henrico Bastos, 28 anos, herdeiro de um império imobiliário, conhecido por sua cara de poucos amigos e zero paciência para drama. Sem pensar 2 vezes, Jade correu na direção dele. Me ajuda! Gritou, praticamente se jogando nos braços do desconhecido. Finge que me conhece. Henrico ficou paralisado. Uma garota molhada, desesperada e completamente maluca havia acabado de se agarrar nele como se fosse uma tábua de salvação. Desculpa, mas você... Jade! A voz de Rodrigo ecoou perigosamente perto. Sem hesitar, Jade se esticou nas pontas dos pés e beijou Henrico na boca. Foi um beijo desesperado, molhado e completamente fora do contexto. Mas funcionou. Rodrigo parou no meio da rua, boquiaberto. Quem é esse cara, Jade? Berrou, vermelho de raiva. Henrico, ainda processando o que havia acontecido, olhou para Jade com uma sobrancelha arqueada. Ela fez uma cara de, por favor, colabora, que seria cômica se não fosse tão patética. Sou o namorado dela, disse Henrico, surpreendendo a si mesmo. E você é? O ex-namorado. Rodrigo cuspiu as palavras. E não acredito que ela já arranjou outro. Pois é, meu amor, Jade disse, se aconchegando mais no braço de Henrico. Você sabe que não consigo ficar sozinha. Henrico sentiu um arrepio estranho percorrer sua espinha. Havia algo na espontaneidade daquela garota que o desarmava completamente. Olha, Rodrigo, Jade continuou. Como você pode ver, eu segui em frente. Acho melhor você fazer o mesmo. Rodrigo bufou como um touro irritado, mas acabou se virando e indo embora não sem antes gritar. Isso não vai ficar assim, Jade. Quando ele sumiu de vista, Jade finalmente soltou o braço de Henrico e deu um passo para trás. Obrigada, disse corando. Desculpa pela situação toda. Que situação toda? Henrico perguntou ainda meio zonzo. Você se jogou em cima de um estranho, me beijou sem permissão e inventou que somos namorados. Resumindo, foi isso mesmo. Jade riu nervosamente. Mas funcionou, não foi? Henrico a observou por um momento. Jade era o oposto completo de todas as mulheres que ele conhecia. Estava molhada, desarrumada, falava alto demais e aparentemente não tinha nenhum pingo de filtro social. Era também a pessoa mais refrescante que ele havia encontrado nos últimos 5 anos. Você está encharcada, ele comentou. Ah, é. A chuva. Jade olhou para baixo, como se só agora percebesse seu estado deplorável. Não é nada. Uma rajada de vento gelado fez com que ela tremesse visivelmente. Entre no carro, Henrico disse, abrindo a porta da limusine. O quê? Não, não precisa. Eu vou pegar um Uber e... Entre no carro, ele repetiu, desta vez não como um pedido. Jade hesitou por 2 segundos antes de entrar na limusine. O interior era mais luxuoso que qualquer lugar em que ela já havia estado. Couro macio, minibar, até uma pequena TV. Nossa, ela murmurou, passando a mão no estofado. Isso aqui deve custar mais que meu apartamento inteiro. Henrico entrou logo atrás dela e instruiu o motorista. Carlos, liga o aquecedor. Para onde vamos? Jade perguntou, tentando arrumar os cabelos molhados. Primeiro, você vai me contar por que estava fugindo daquele maluco na chuva. Segundo, vamos arranjar roupas secas para você. Terceiro, ele fez uma pausa. Vamos discutir os termos do nosso namoro. Jade quase engasgou. Nosso o quê? Você disse que sou seu namorado na frente dele. Assumo que não foi só por acaso. Você precisa de alguém para manter aquele cara longe, certo? Você faria isso? Por uma estranha? Henrico deu de ombros.
Eu tenho meus motivos. A verdade era que Henrico estava farto das investidas das socialites de São Paulo. Toda semana sua mãe inventava um almoço, jantar ou evento para ele conhecer uma menina adorável da boa sociedade. Ter uma namorada falsa, mesmo que temporariamente, poderia resolver esse problema. Quais são seus motivos? Jade perguntou curiosa. Isso é assunto para depois. Agora conta. Quem era aquele cara e por que você estava fugindo dele na chuva? Jade suspirou fundo. Rodrigo é meu ex-namorado. Terminamos há 2 semanas porque descobri que ele estava me traindo com minha melhor amiga. Ou ex-melhor amiga, né? Ah, mas a história fica melhor. Ela continuou com um sorriso amargo. Hoje ele apareceu no meu apartamento dizendo que foi tudo um mal-entendido, que me ama e que não vai me deixar em paz até eu voltar com ele. E você saiu correndo na chuva. Saí correndo na chuva, ela confirmou. Não foi meu plano mais genial, admito. Henrico não conseguiu conter um sorriso. E onde você estava indo? Não sei, Jade admitiu. Para qualquer lugar longe dele. Você tem família aqui? Amigos? Meus pais moram no interior. E depois do que aconteceu com a Carla, minha ex-melhor amiga, meio que não tenho muitos amigos íntimos aqui em São Paulo. Henrico ficou pensativo por um momento. Você trabalha com o quê? Sou fotógrafa freelancer. Trabalho principalmente com casamentos e festas infantis. Ganha bem? Jade riu alto. Se ganhar bem significa conseguir pagar o aluguel de um apartamento de 1 quarto no Bela Vista e comer miojo 3 vezes por semana, então sim, ganho muito bem. Pela primeira vez em muito tempo, Henrico riu de verdade. Não um sorriso protocolar ou uma risadinha educada, mas uma gargalhada genuína. Por que você está rindo? Jade perguntou, mas também estava sorrindo. Você é muito diferente de todas as pessoas que eu conheço. Diferente como? Você é verdadeira. A limousine parou em frente a um prédio elegante em Moema. Onde estamos? Jade perguntou. Meu apartamento. Você vai tomar um banho quente, vestir uma roupa seca, e então vamos conversar direito sobre nossa situação. Jade hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Quer dizer, você é basicamente um estranho e... Jade, sim. Você literalmente se jogou nos meus braços há 20 minutos e me beijou na frente do seu ex. Acho que passamos da fase de formalidades. Ela riu. Você tem um ponto. O apartamento de Henrico era exatamente o que Jade esperava. Minimalista, elegante e maior que alguns shoppings que ela conhecia. Janelões gigantes mostravam uma vista de São Paulo que parecia tirada de um cartão postal. Ai, meu Deus, ela murmurou, girando em volta de si mesma para absorver tudo. Isso aqui é real? É real. Henrico respondeu, divertido com a reação dela. O banheiro da suíte principal está ali. Tem toalhas limpas no armário, e você pode usar qualquer produto que quiser. E roupas? Henrico parou de andar. Ele não tinha exatamente roupas femininas disponíveis. Suas poucas visitas ocasionais nunca deixavam nada para trás. Vou pedir para alguém trazer, ele disse. Alguém? Minha assistente. Ela resolve essas coisas. Jade balançou a cabeça impressionada. Claro que resolve. Vocês ricos têm assistente para tudo, né? Funciona. Ele deu de ombros. Enquanto Jade tomava banho, Henrico ligou para Amanda, sua assistente pessoal. Amanda, preciso que você compre roupas femininas. Tamanho P, estilo casual, mais bonito. E rápido. Roupas femininas? Amanda não conseguiu esconder a surpresa na voz. Para quem? Para uma amiga. Uma amiga, ela repetiu, claramente não acreditando. Que tipo de roupas? Para que ocasião? Não sei. Roupas normais. Para uma pessoa normal fazer coisas normais. Houve uma pausa no outro lado da linha. Senhor Bastos, com todo respeito, o senhor não conhece nenhuma pessoa normal. Henrico quase riu. Pois agora conheço. Só compra as roupas, Amanda. 40 minutos depois, Jade saiu do banheiro, vestindo um roupão felpudo, que era pelo menos 3 vezes o seu tamanho. Seus cabelos estavam limpos e soltos, caindo em ondas naturais pelos ombros. Henrico, que estava no escritório respondendo e-mails, olhou para cima e sentiu novamente aquele arrepio estranho. Jade sem maquiagem e com os cabelos naturais, era ainda mais bonita do que ele havia notado inicialmente. Muito melhor, ele comentou. Café? Chá? Tem achocolatado? Achocolatado? É uma bebida feita com leite e chocolate em pó, Jade explicou divertida.
Muito popular entre pessoas normais. Não temos achocolatado. Café então está bom. Henrico foi até a cozinha e voltou com 2 xícaras de café expresso. Jade tomou um gole e fez uma careta. Ai, que amargo. É café italiano. Custa 200 reais o quilo. 200? Jade quase cuspiu o café. Eu vivo um mês inteiro com 200 reais. Como você vive um mês inteiro com 200? Não literalmente, ela riu. Mas quase. Você realmente não faz ideia de como pessoas normais vivem, né? Aparentemente não. Jade se aconchegou no sofá que era maior e mais confortável que sua cama. Então vamos falar sobre esse nosso acordo maluco. Henrico se sentou na poltrona em frente a ela. É simples. Você precisa de alguém para manter seu ex longe. Eu preciso de alguém para manter minha mãe longe. Sua mãe? Ela vive tentando me arranjar casamento com filhas de amigas dela. Todo evento social se transforma numa sessão de speed dating. É insuportável. Ah, entendi. Então você quer uma namorada falsa para afastar as pretendentes. Exato. E quanto tempo duraria esse acordo? Henrico pensou por um momento. Alguns meses, até as coisas se acalmarem. E quais seriam as regras? Regras? Horas, todo contrato tem regras. Jade disse como se fosse óbvio. Tipo, vamos aparecer juntos em público? Vou conhecer sua família? Você vai conhecer a minha? Podemos namorar outras pessoas durante esse período? A última pergunta fez Henrico hesitar. Por alguma razão, a ideia de Jade saindo com outros caras o incomodava. Acho que por questões de credibilidade, seria melhor se fôssemos exclusivos, ele disse. Exclusivos como? Sem sexo com outras pessoas ou sem relacionamentos? Sem relacionamentos, ele respondeu rapidamente. O resto, vemos como as coisas se desenvolvem. Jade corou ligeiramente. Certo. E onde eu ficaria morando? Porque se o Rodrigo sabe onde moro, não adianta muito ter um namorado falso se ele pode me perseguir em casa. Henrico não tinha pensado nisso. Você pode ficar aqui. Aqui? No seu apartamento? Tenho 3 quartos. Você pode usar o de hóspedes. Henrico, a gente se conhece há menos de 2 horas. E você me beijou há menos de 2 horas, ele rebateu. Aparentemente você não se incomoda com velocidade. Jade riu. Touché. A campainha tocou. Amanda havia chegado com as roupas. Minha assistente, Henrico explicou indo abrir a porta. Amanda era uma mulher de uns 40 anos, sempre impecavelmente vestida e com uma expressão que sugeria que ela havia visto de tudo na vida. Ela entrou carregando várias sacolas de lojas caras. Boa tarde, Sr. Bastos, ela disse, depositando as sacolas na sala. Seus olhos rapidamente localizaram Jade no sofá, de roupão, e uma sobrancelha se arqueou quase imperceptivelmente. Amanda, esta é Jade. Jade, Amanda. Oi, Jade acenou da forma mais amigável possível. Boa tarde, Amanda respondeu educadamente. Trouxe várias opções. Espero que algo sirva. Obrigada, Jade disse. Isso é muito mais do que eu esperava. Amanda olhou para Henrico com uma expressão que claramente dizia: precisamos conversar depois. E se despediu. Jade abriu as sacolas e quase desmaiou. Tinha de tudo. Jeans, blusas, vestidos, lingerie, sapatos, até produtos de beleza. Quanto isso tudo custou? Ela perguntou pálida. Não importa. Henrico, isso deve ter custado mais que meu salário de 3 meses. Jade, se vamos fazer isso, você precisa se vestir de acordo. Vou te levar em eventos, restaurantes caros, vai conhecer minha família. Você precisa se sentir confortável. Jade pegou uma blusa que ainda tinha a etiqueta 300 reais. Esta blusa custa 300, ela disse incrédula. Eu compro roupas na Renner e acho caro. Henrico se aproximou dela. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você topou isso? O acordo, digo. Você não me conhece. Não sabe se sou psicopata, serial killer ou coisa pior. Jade ficou quieta por um momento, brincando com a etiqueta da blusa. Porque eu não tenho muitas opções, ela admitiu. Rodrigo não vai desistir fácil. Ele é daquele tipo que acha que não significa me convença. E, sinceramente, estou cansada de viver com medo. E quanto a mim, não tem medo? Deveria ter? Não sei. Deveria? Jade olhou nos olhos dele. Acho que não. Você teve 1000 oportunidades de fazer alguma coisa estranha desde que chegamos aqui. Mas tudo que você fez foi me dar um banho quente, café caro demais e roupas bonitas demais. E se eu for realmente um psicopata muito bem educado?
Aí eu estou ferrada mesmo. Ela riu. Mas pelo menos vou morrer bem vestida. Henrico riu também. Ótimo. Então estamos de acordo. Estamos de acordo. Eles se olharam por um momento, como se estivessem selando um pacto muito mais sério do que aparentava. Só mais uma coisa, Jade disse. Qual? Se vamos namorar fake, preciso saber algumas coisas básicas sobre você. Tipo, qual sua cor favorita, comida preferida, essas coisas que namoradas sabem. Azul marinho. E não tenho comida preferida. Como assim não tem comida preferida? Nunca pensei sobre isso. Jade o encarou como se ele fosse um alienígena. Todo mundo tem uma comida preferida. Qual a última comida que você comeu e pensou, nossa, isso está delicioso? Henrico ficou pensativo. Acho que... não lembro. Ai meu Deus, você é mesmo de outro planeta. Jade balançou a cabeça. Tudo bem, isso vai fazer parte do seu processo de humanização. Meu processo de o quê? Humanização. Se vou fingir namorar você, vou ter que ensinar você a ser uma pessoa normal. Caso contrário, ninguém vai acreditar que estamos juntos. Por quê? Porque pessoas normais não namoram robôs, Henrico. Pela segunda vez naquela tarde, ele riu de verdade. Só essa maquitais na manhã seguinte, Jade acordou no quarto de hóspedes de Henrico, se sentindo como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. A cama era tão confortável que ela teve dificuldades para levantar, e a vista da janela mostrava São Paulo de um ângulo que ela nunca havia visto. Ela se vestiu com uma das roupas que Amanda havia comprado, uma calça jeans que caía perfeitamente e uma blusa branca simples, mas elegante, e foi procurar Henrico. Ele estava na cozinha impecavelmente vestido com terno e gravata, tomando café e lendo o jornal no iPad. Bom dia, ela disse, ainda meio sonolenta. Bom dia, dormiu bem? Demais. Aquela cama é mais confortável que uma nuvem. Henrico sorriu. Quer café? Você tem pó de café comum? Desses que vendem no mercado? Amanda deixou alguns suprimentos ontem à noite. Ele disse, apontando para uns pacotes em cima da bancada. Disse que você poderia precisar de coisas normais. Jade riu. Sua assistente é muito esperta. Ela preparou um café comum com leite e açúcar, enquanto Henrico a observava com curiosidade. Você sempre toma café assim? Ele perguntou. Assim como? Doce. É o jeito normal de tomar café, Henrico. Você que toma café como se fosse remédio. Café não é para ser doce. Comida não é só combustível para o corpo. Ela rebateu. É para dar prazer também. Henrico ficou pensativo. Nunca pensei nisso dessa forma. Viu? Processo de humanização, ela disse, tomando um gole do café e suspirando de satisfação. Então, qual é a programação de hoje? Programação? Ué, namorados fazem coisas juntos. Saem, conversam, conhecem os amigos um do outro. Eu não saio muito. O que você faz para se divertir? Henrico ficou quieto por um momento. Trabalho. Trabalho não é diversão, Henrico. Para mim é. Jade o encarou com pena. Ai, meu Deus, você é mesmo um caso perdido. Tudo bem, primeira lição. Hoje vamos fazer algo divertido. Algo como o quê? Não sei ainda, vamos descobrir. O telefone de Henrico tocou. Era Amanda. Senhor Bastos, sua mãe ligou. Ela quer saber se você vai levar alguém para o jantar beneficente de quinta-feira. Henrico olhou para Jade, que estava ouvindo a conversa com interesse. Vou levar sim, ele respondeu. Devo confirmar para 2, então? Confirma. Posso perguntar o nome da acompanhante? Para a lista de convidados. Jade Camargo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Jade Camargo. Amanda repetiu. A moça de ontem? A moça de ontem. Henrico confirmou. Quando ele desligou, Jade estava o encarando com uma expressão divertida. Jantar beneficente? Minha mãe organiza uns eventos para caridade. São chatos. Chatos como? Todo mundo usa roupa cara para comer comida cara, enquanto fala sobre como se importa com os pobres. Jade soltou uma gargalhada. Nossa, que cinismo! Mas é verdade. Pode ser, mas se você vai me levar, vou precisar de um vestido apropriado. Amanda vai resolver. Henrico, você não pode resolver tudo com a Amanda. Por que não? Por quê? Porque não pode. Você precisa aprender a fazer algumas coisas sozinho. Como o quê? Jade se levantou da cadeira. Vamos comprar meu vestido juntos. Juntos? Sim, juntos. Namorados fazem essas coisas. Eu odeio shopping. Todo homem odeia shopping. Mas vocês vão assim mesmo, porque gostam das namoradas. Henrico suspirou. Está bem, mas vou levar o motorista.
Nada de motorista, vamos de Uber. De Uber? Henrico, quando foi a última vez que você andou de Uber? Nunca? Pronto, mais uma experiência nova. 20 minutos depois, eles estavam no banco de trás de um Corolla branco, com um motorista que não parava de falar. Então vocês são namorados há muito tempo? O motorista perguntou, olhando pelo retrovisor. Jade e Henrico se entreolharam. Pouco tempo, Jade respondeu. Estamos nos conhecendo ainda. Ah, fase boa essa. Tudo é novidade, né? Minha esposa sempre diz que sente falta dessa época. Vocês são casados há muito tempo? Jade perguntou genuinamente interessada. 15 anos, 2 filhos, casa financiada, aquela correria, né? Mas vale a pena. Henrico estava fascinado. Nunca havia tido uma conversa tão casual e pessoal com um estranho. E vocês se conheceram como? O motorista continuou. Ele me salvou na chuva, Jade respondeu, sorrindo para Henrico. Ah, que romântico. Igual filme, né? É igual filme, Henrico murmurou, surpreso por se sentir bem com a comparação. Quando chegaram ao shopping, Henrico se sentiu como um peixe fora d'água. Havia muita gente, muito barulho, muitas luzes. Relax, Jade disse pegando na mão dele. É só um shopping. A sensação da mão dela na sua foi estranhamente reconfortante. Eles foram para uma loja de departamentos e Jade começou a olhar os vestidos. Que tipo de evento é esse jantar? Ela perguntou. Formal, vestido longo, joias, essas coisas. Joias eu não tenho. Posso emprestar algumas da minha mãe. Jade parou de olhar os vestidos e o encarou. Você quer que eu use joias da sua mãe? No nosso primeiro encontro público? Qual o problema? Henrico, isso é coisa de namorada séria. Suas outras namoradas usavam joias da sua mãe? Eu nunca levei outras namoradas para conhecer minha mãe. Nunca? Nunca. Jade ficou quieta por um momento. Por que está me levando, então? Era uma pergunta que Henrico não sabia responder. Porque você é diferente. Diferente como? Você me faz rir. Jade sorriu. Essa é uma boa razão. Ela voltou a olhar os vestidos e parou em um azul marinho elegante, mas não exagerado. Este aqui, ela disse, combina com sua cor favorita. Como você lembra? Namoradas lembram dessas coisas. Enquanto Jade experimentava o vestido, Henrico ficou sentado numa poltrona, observando as pessoas passarem. Havia casais andando de mãos dadas, famílias com crianças correndo, grupos de adolescentes rindo alto. Era um mundo completamente diferente do seu universo de reuniões, jantares formais e eventos corporativos. Pronto. Jade apareceu na frente dele usando o vestido. Henrico ficou sem palavras. O vestido era simples, mas ela estava deslumbrante. Ficou bom? Ela perguntou, girando para ele ver melhor. Ficou perfeito, ele conseguiu dizer. Tem certeza? Não está muito simples para o evento? Está perfeito, ele repetiu, e era verdade. Quando foram pagar, Henrico automaticamente pegou o cartão de crédito, mas Jade segurou sua mão. Deixa eu pagar, ela disse. Jade, você mesma disse que vive apertada financeiramente. Mas é meu vestido. Para um evento meu. Para o nosso primeiro encontro público como casal. Ela corrigiu. Deixa eu contribuir. Henrico ficou tocado pela independência dela. Todas as mulheres que ele conhecia esperavam, e até exigiam, que ele pagasse tudo. Então vamos rachar, ele sugeriu. Rachar? Cada um paga metade. Jade sorriu. Esse é um bom acordo. Depois do shopping, eles foram almoçar num restaurante no térreo. Nada muito fancy, apenas um lugar normal onde pessoas normais comiam. Então, Jade disse, atacando um hambúrguer, me conta da sua família. O que você quer saber? Tudo. Quantos irmãos você tem? Como são seus pais? Vai ter mais alguém nesse jantar que eu preciso impressionar? Não tenho irmãos. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Minha mãe é complicada. Complicada como? Ela nunca se casou de novo. Então foca toda a atenção em mim. Quer controlar minha vida, minha carreira, com quem eu me relaciono? Deve ser difícil. É sufocante. Jade ficou pensativa. E ela vai gostar de mim? Você quer que ela goste? Claro. Se vamos fazer isso, tem que ser convincente. Henrico sorriu. Então você vai ter que mentir sobre algumas coisas. Como o quê? Sua profissão, sua família, onde você estudou. Por quê? Porque minha mãe tem um padrão muito específico de quem é adequada para mim. Jade parou de mastigar. Que tipo de padrão? Família tradicional, formação superior em universidade cara, preferível que trabalhe em algo refinado como arte ou decoração,
E eu não me encaixo em nada disso. Não. Ótimo, Jade disse, voltando a comer. Vou ter que ser atriz além de namorada falsa. Você não se importa? Henrico, eu cresci mentindo para meus pais sobre onde estava, com quem estava e o que estava fazendo. Adolescência do interior, sabe? Mentir faz parte do meu currículo. Eles riram juntos, e Henrico percebeu que não se lembrava da última vez que havia se divertido tanto fazendo algo tão simples quanto almoçar com alguém. Posso te fazer uma pergunta? Jade disse. Pode. Por que você nunca levou nenhuma namorada para conhecer sua mãe? Henrico ficou quieto por um momento. Porque nunca tive uma namorada de verdade. Como assim? Eu só saio com pessoas. Nada sério. Nada que valha a pena apresentar para a família. E por que não? Não sei. Nunca encontrei ninguém que me fizesse querer isso. E agora? Agora o quê? Agora você está me levando para conhecer sua mãe. Henrico olhou nos olhos dela. É diferente. Você é diferente. Como? Você não quer nada de mim. Jade riu. Eu quero sim. Quero que você me proteja do Rodrigo, lembra? Além disso, é verdade, ela admitiu. Não quero seu dinheiro, suas conexões ou status social. Só quero... O quê? Um amigo, talvez. A palavra amigo causou uma pontada estranha no peito de Henrico. Ele não sabia bem por quê. Na quinta-feira à noite, Henrico estava mais nervoso do que havia estado em anos. Não fazia sentido, era apenas um jantar como tantos outros que ele havia frequentado. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, ele estaria com Jade. Ela saiu do quarto vestindo o vestido azul marinho, cabelos presos num coque elegante que Amanda havia ensinado ela a fazer, e usando um conjunto discreto de joias que realmente pertencia à mãe de Henrico. Como eu estou? Ela perguntou claramente nervosa. Deslumbrante, ele respondeu sinceramente. Não está demais? Muito simples? Muito elaborado? Henrico se aproximou dela e arrumou delicadamente um fio de cabelo que havia escapado do coque. Está perfeita, ele disse. Minha mãe vai adorar você. Você tem certeza? E se ela descobrir que estou mentindo? E se ela não gostar de mim? E se... Jade. O quê? Respira. Ela riu nervosamente. Desculpa, é que nunca fui num evento assim. É só um jantar chato com pessoas chatas falando sobre coisas chatas. Isso não me ajuda. Então, é um jantar onde você vai conhecer minha mãe, que vai adorar você porque você é inteligente, engraçada e linda. Jade corou. Você acha que eu sou inteligente e engraçada? E linda, se ele acrescentou, surpreso por falar tão abertamente. Henrico, vamos? O evento estava sendo realizado no salão de um hotel 5 estrelas no centro da cidade. Quando eles chegaram, Jade segurou o braço de Henrico mais forte do que necessário. Muita gente, ela murmurou. Você está bem? Estou. Só, não me abandona, ok? Não vou abandonar você. A mãe de Henrico, Helena Bastos, os avistou assim que entraram. Ela era uma mulher elegante de 50 e poucos anos, vestida impecavelmente e com um sorriso que parecia estudado. Henrico, querido, ela se aproximou deles com os braços abertos. E esta deve ser a famosa Jade. Oi, senhora Bastos, Jade disse, estendendo a mão. É um prazer conhecê-la. Me chama de Helena, querida, ela disse, ignorando a mão estendida e beijando o rosto de Jade. Henrico me contou tanto sobre você. Henrico arqueou uma sobrancelha. Ele havia contado o mínimo possível sobre Jade, apenas que estava namorando alguém. Espero que coisas boas. Jade riu. Claro, ele disse que você trabalha com arte? Jade olhou rapidamente para Henrico, que deu um sorriso quase imperceptível. Sim, sou fotógrafa, ela respondeu. Trabalho principalmente com arte conceitual. Que interessante. E onde você estudou? Na Universidade de São Paulo, Jade disse, torcendo para que fosse uma resposta aceitável. Ah, a USP. Excelente instituição. Que sorte vocês se encontraram. É, uma sorte mesmo, Jade concordou, olhando para Henrico com carinho fingido, mas que pareceu surpreendentemente natural. Durante o jantar, Jade se saiu melhor do que Henrico esperava. Ela conversou inteligentemente sobre arte e cultura e até conseguiu fazer algumas pessoas rirem com comentários espirituosos. O único momento de tensão foi quando uma das amigas de Helena perguntou sobre a família de Jade. Meus pais têm uma pequena galeria no interior, Jade respondeu sem hesitar.
Nada muito grande, mas eles adoram apoiar artistas locais. Que charmoso! A mulher exclamou. E eles devem estar muito orgulhosos da filha. Muito. Jade sorriu. Henrico ficou impressionado com a facilidade com que ela mentia. Ou melhor, com a facilidade com que ela adaptava a verdade. Depois do jantar, eles estavam na varanda do hotel, pegando um ar fresco. Então, Jade perguntou, como foi? Você foi incrível. Mesmo? Não exagerei? Aquela história da galeria dos meus pais foi muito? Foi perfeita, minha mãe adorou você. Ela parece legal, um pouco intensa, mas legal. Intensa é uma boa palavra para descrevê-la. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando a vista da cidade. Henrico? Obrigada. Por quê? Por não me fazer sentir mal por mentir sobre a minha vida. Por que eu faria isso? Porque as mentiras foram sobre não ser boa o suficiente. Sobre ter que ser alguém diferente para ser aceita. Henrico se virou para olhá-la. Jade, você é boa o suficiente. Mais que boa o suficiente. Para os seus padrões? Para qualquer padrão. Ela sorriu, mas havia tristeza nos olhos dela. Você não acredita em mim, ele observou. É difícil acreditar quando você cresce ouvindo que não é suficiente. Quem disse isso para você? Ninguém específico, só a vida. Henrico sentiu uma vontade estranha de protegê-la, não apenas do ex-namorado irritante, mas de todos os comentários maldosos e olhares julgadores que ela provavelmente havia enfrentado na vida. Jade? Sim, você é suficiente, exatamente como você é. Ela o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Cuidado, Henrico, ela disse suavemente. Alguém pode pensar que você está falando sério. E se eu estiver? Antes que ela pudesse responder, Helena apareceu na varanda. Aqui estão vocês. Jade, querida, preciso te roubar por um minutinho. Quero te apresentar para umas amigas. Jade olhou para Henrico com pânico nos olhos. Vai, ele disse. Você consegue. Enquanto as duas se afastavam, Henrico ficou sozinho na varanda, pensando na última meia hora. Quando tinha sido a última vez que ele havia se importado de verdade com o que alguém sentia? Quando tinha sido a última vez que ele havia querido consolar alguém? E por que a ideia de Jade, achando que não era suficiente, o incomodava tanto? 2 semanas depois do jantar beneficente, Jade e Henrico haviam se estabelecido numa rotina estranhamente confortável. Ela acordava cedo e preparava café normal para os dois. Ele saía para trabalhar e voltava para casa para jantar com ela. Aos finais de semana, ela o arrastava para fazer coisas normais como ir ao cinema, passear no parque ou visitar feiras de artesanato. Para todos os efeitos, eles pareciam um casal normal. O problema era que estava começando a parecer normal demais. Henrico, Jade disse numa manhã de sábado, preciso ir ao meu apartamento buscar algumas coisas. Ele olhou por cima do jornal que estava lendo. Que tipo de coisas? Roupas, equipamento fotográfico, alguns livros. A vida toda, basicamente. Por que não pede para alguém buscar? Porque são as minhas coisas. E além disso, tenho que resolver a situação do aluguel. Que situação? Henrico, eu não posso ficar morando aqui para sempre. E não posso pagar aluguel de um lugar que não estou usando. A ideia de Jade se mudando de volta para o apartamento dela fez Henrico se sentir estranhamente desconfortável. E se o Rodrigo aparecer lá? É sábado de manhã. Ele vai estar dormindo a ressaca de sexta-feira. Como você sabe? Porque convivi com ele por 2 anos. Conheço a rotina dele. Henrico não gostou da familiaridade com que ela falava do ex. Vou com você, ele disse. Não precisa. Vou com você, ele repetiu, num tom que não deixava espaço para discussão. 1 hora depois, eles estavam na frente do prédio modesto onde Jade morava. Era o tipo de lugar que Henrico nunca havia pisado. Classe média baixa, sem porteiro, com roupas penduradas nas sacadas. É aqui, Jade disse procurando as chaves na bolsa. O apartamento dela era minúsculo comparado ao dele, mas era aconchegante. Havia plantas nas janelas, fotos nas paredes e livros espalhados por todos os lugares. É pequeno, ela disse claramente constrangida. É seu, ele respondeu. E havia algo na forma como disse que fez ela olhá-lo com surpresa. Jade começou a guardar roupas numa mala, enquanto Henrico olhava as fotos na parede. Havia muitas de paisagens, algumas de pessoas rindo, algumas de crianças brincando. Você tirou essas fotos? Ele perguntou. Tirei. São muito boas. Obrigada.
Por que você não vende arte mesmo? Suas fotos são bonitas o suficiente. Jade parou de arrumar a mala. Porque arte é coisa de rico, Henrico. Pessoas como eu tiram foto de casamento e festa de aniversário para pagar as contas. Isso é bobagem. É realidade. Você já tentou? Tentar o quê? Vender suas fotos como arte. Jade riu, mas não havia humor no som. Para quem? Onde? Com que dinheiro para montar exposição? Henrico ficou quieto. Ele nunca havia pensado nas limitações práticas que pessoas como Jade enfrentavam. Desculpa, ela disse. Não queria soar amarga. Você não soou amarga, soou frustrada. É a mesma coisa. Não é. Eles foram interrompidos por uma batida forte na porta. Jade, eu sei que você está aí. Era Rodrigo. Jade ficou pálida. Como ele sabia que eu ia estar aqui? Não sei, Henrico disse, já se posicionando entre ela e a porta. Jade, para de fazer drama e abre essa porta. Vamos embora, Henrico disse baixinho. Não posso. Preciso das minhas coisas. Jade, eu vi vocês entrando. Abre logo. Henrico respirou fundo e foi até a porta. Rodrigo, ele disse sem abrir. Ela não quer falar com você. Quem é você para dizer com quem ela pode ou não falar? Sou o namorado dela. Namorado? Vocês se conhecem há 2 semanas. E mesmo assim eu trato ela melhor que você em 2 anos, Henrico rebateu. Houve silêncio do outro lado da porta. Jade, Rodrigo disse, mudando o tom para algo mais suave e manipulativo. Amor, para com isso. Você sabe que a gente é um para o outro. Essa história com esse cara é só para me deixar com ciúmes. Jade se aproximou da porta. Rodrigo, vá embora. Amor, você não fala sério. Estou falando sério. Vai embora e não volta mais. Jade, você não pode jogar fora 2 anos assim. Você jogou fora quando me traiu com a Carla. Foi um erro. Pessoas cometem erros. E pessoas enfrentam as consequências. Jade respondeu, mais firme. Vai embora, Rodrigo. Eu não vou desistir de você, ele gritou voltando ao tom agressivo. Você vai ver que esse cara não te ama de verdade. Depois disso, eles ouviram passos se afastando pelo corredor. Jade encostou na porta, tremendo. Você está bem? Henrico perguntou. Estou. Só... Não esperava que ele fosse aparecer aqui. Como ele sabia que você ia estar aqui? Deve ter ficado vigiando o prédio. A ideia de Rodrigo vigiando e perseguindo Jade fez Henrico ficar furioso de uma forma que ele não esperava. Vamos embora, ele disse. Você pode buscar suas coisas outro dia. Não, Jade disse, se afastando da porta. Não vou deixar ele me intimidar. São as minhas coisas no meu apartamento. Henrico admirou a determinação dela, mas também ficou preocupado. Pelo menos vamos rápido, ele disse. Eles terminaram de arrumar as coisas dela em silêncio, ambos alertas para qualquer ruído do lado de fora. Quando estavam prestes a sair, Jade parou na frente de uma foto na parede. Esta aqui, ela disse, tirando a moldura da parede com cuidado. O que é? Uma foto que eu tirei no primeiro dia que cheguei em São Paulo. É da vista da janela do meu primeiro apartamento, que era ainda menor que este. Henrico olhou a foto. Era uma vista urbana simples, mas havia algo na composição, na luz, que tornava a imagem linda. Por que esta é especial? Porque naquele dia eu pensei, consegui, estou livre para ser quem eu quiser ser. E conseguiu? Jade sorriu tristemente. Ainda estou tentando descobrir quem eu quero ser. Quando eles saíram do prédio, Henrico notou um carro parado do outro lado da rua com alguém dentro. Rodrigo, não olha para trás, ele disse baixinho para Jade. Mas ele está nos vigiando. O que a gente faz? Vamos embora e vamos dar um show. Que tipo de show? Henrico parou na calçada, se virou para Jade e a beijou. Não foi como o primeiro beijo desesperado na chuva. Este foi lento, suave e surpreendentemente real. Quando eles se separaram, Jade estava olhando para ele com uma expressão confusa. Foi para o show, ela disse, mas soou mais como uma pergunta. Foi para o show, ele confirmou. Mas também soou pouco convincente. Do outro lado da rua, o carro de Rodrigo saiu cantando pneu. Naquela noite, Jade estava estranhamente quieta. Eles jantaram quase em silêncio, e depois ela se trancou no quarto dela com a desculpa de que precisava organizar as coisas que havia trazido. Henrico ficou na sala, tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente voltava constantemente para o beijo da tarde. Havia sido apenas para provocar Rodrigo, mas havia se sentido muito real demais.
Por volta das 11 da noite, ele bateu na porta do quarto dela. Jade, você está bem? Estou, veio a resposta abafada. Posso entrar? Houve uma pausa. Pode. Ela estava sentada na cama, cercada de fotos espalhadas. O que são essas? Ele perguntou. Fotos que eu tirei nos últimos 2 anos. Estou tentando organizar um portfólio. Para quê? Para nada, ela admitiu. Só me deu vontade. Henrico se sentou na beirada da cama e olhou as fotos. Eram todas lindas, paisagens urbanas, retratos espontâneos, momentos capturados na vida cotidiana. Jade, essas fotos são incríveis. São fotos normais. Não são. Você tem um olhar especial. Henrico, estou falando sério. Você deveria expor essas fotos. Com que dinheiro? Em que galeria? Para que público? Eu posso ajudar. Jade parou de mexer nas fotos e olhou para ele. Como? Posso financiar uma exposição. Conheço galerias, curadores. Não. Por que não? Porque não quero sua caridade. Não é caridade, é investimento em você. Por quê? Por que você faria isso? Era uma pergunta que Henrico não sabia responder completamente. Porque acredito no seu trabalho. Você nem me conhece direito. Conheço o suficiente. Jade ficou quieta por um momento, organizando uma pilha de fotos. Sobre o beijo desta tarde, ela começou. Foi para o show, Henrico disse rapidamente. É, foi para o show. Ela concordou. Mas não pareceu falso. Henrico ficou quieto. Ela estava certa. Não havia parecido falso. Jade, Henrico, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre o que está acontecendo aqui. Não está acontecendo nada. Estamos cumprindo nosso acordo. Estamos? Claro que estamos. Jade olhou para ele com uma expressão que misturava frustração e tristeza. Henrico, você cozinha para mim. Me leva para conhecer sua mãe. Dorme toda noite sabendo que eu estou no quarto ao lado. Me beija na rua. Isso não é um acordo de conveniência, isso é outra coisa. Que outra coisa? Não sei, isso é o problema. Henrico se levantou da cama. Você quer terminar o acordo? Eu quero saber o que você quer. Quero que o Rodrigo pare de te perseguir. Quero que minha mãe pare de tentar me arranjar casamento. E eu, o que você quer de mim? A pergunta pegou Henrico desprevenido. O que ele queria de Jade? No início, havia sido simples. Uma namorada falsa conveniente. Mas agora ele esperava ouvir a risada dela quando chegava em casa. Gostava de vê-la espalhada no sofá dele, lendo ou organizando fotos. Sentia-se estranho quando ela não estava por perto. Eu quero... Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. É isso que eu imaginei. Jade disse suavemente. Você não sabe. E você? O que você quer? Eu quero parar de me sentir como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Como assim? Henrico, eu acordo numa cama que custa mais que meu carro. Uso roupas que custam mais que meu aluguel. Convivo com pessoas que ganham num mês mais que eu ganho num ano. E isso te incomoda? Me incomoda não saber se isso é temporário ou se estou me acostumando com algo que não é meu. E se fosse seu? Como? E se você não precisasse voltar para a sua vida antiga? E se pudesse ficar? Jade o encarou. Ficar como? Como sua namorada falsa permanente. Como sua protegida. Como sua caridade particular. Jade, não é isso que... É sim, Henrico. Porque você não consegue dizer a palavra. Que palavra? Namorada de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. É, Jade disse, balançando a cabeça. É isso que eu imaginei. Jade, espera. Não, está tudo bem. Eu entendo. Você gosta de ter uma namorada conveniente que não exige nada, que é grata por qualquer migalha de atenção, que aceita viver no seu mundo sem questionar. Não é verdade. Não é? Então me diz uma coisa. Se a gente fosse um casal de verdade, você me levaria para conhecer seus amigos? Me incluiria nos seus planos de futuro? Falaria sobre mim no trabalho? Henrico ficou quieto. É, ela repetiu. É isso que eu imaginei. Jade, é complicado. Não, Henrico, é simples. Ou você me quer na sua vida de verdade, ou você não me quer. E está tudo bem se você não me quiser. Mas para de fingir que isso é outra coisa. E você? Você me quer na sua vida de verdade? A pergunta pegou Jade desprevenida. Porque da minha perspectiva, você está muito confortável vivendo aqui, usando minhas coisas, conhecendo minha família, mas na primeira oportunidade de crescer profissionalmente com minha ajuda, você recusa.
Isso é diferente. É? Ou você também está com medo de que isso vire real demais? Jade ficou quieta por um longo momento. Talvez, ela admitiu. Talvez eu esteja com medo de me acostumar com você. Por quê? Porque pessoas como você não ficam com pessoas como eu para sempre. A forma como ela disse isso, com resignação, como se fosse um fato aceito, partiu o coração de Henrico de uma forma que ele não esperava. Jade, está tudo bem, ela disse, voltando a organizar as fotos. A gente pode continuar fingindo. É para isso que eu estou aqui mesmo. Henrico ficou parado ali por mais alguns segundos, querendo dizer alguma coisa, mas não sabendo o quê. Finalmente, saiu do quarto e fechou a porta. Do outro lado, Jade encostou a cabeça nos joelhos e deixou escapar uma lágrima que vinha segurando havia semanas. No dia seguinte, Henrico acordou com um barulho na cozinha. Quando foi ver, encontrou Jade preparando café, mas algo estava diferente. Ela parecia distante, educada demais. Bom dia, ela disse sem olhar para ele. Bom dia, dormiu bem? Sim, obrigada. A formalidade dela o incomodou mais do que ele esperava. Jade, sobre ontem à noite... Não tem problema, ela disse, ainda sem olhá-lo. Você estava certo. Eu também estou com medo de que isso fique real demais. Eu não queria dizer... Está tudo bem, Henrico. Vamos apenas manter as coisas profissionais daqui para frente. Profissionais? Sim, um acordo de conveniência, como sempre foi. Henrico não gostou nada do tom dela. E o que isso significa exatamente? Significa que vamos aparecer juntos quando necessário, mas mantemos nossa vida pessoal separada. Jade, tenho que sair, ela disse pegando a bolsa. Tenho um casamento para fotografar hoje. Não sabia que você tinha trabalho hoje. Tenho vida própria, Henrico. Sempre tive. Depois que ela saiu, Henrico ficou sozinho no apartamento pela primeira vez em semanas. Era estranho como o espaço parecia vazio, sem a presença dela. Ele tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. A cada barulho no corredor, olhava para a porta esperando que fosse ela voltando. Por volta do meio-dia, Amanda ligou. Senhor Bastos, sua mãe quer saber se você e a Jade vão ao almoço de domingo na casa dela. Almoço? Ela não contou? É para apresentar a Jade para o resto da família. Henrico suspirou. Vou confirmar e te retorno. Quando Jade voltou à tarde, ela parecia cansada, mas mais relaxada. Como foi o casamento? Ele perguntou. Lindo. A noiva chorou durante os votos. O noivo esqueceu a aliança, choveu na hora das fotos. Perfeito. Você gosta do que faz, né? Gosto, mesmo que não seja arte conceitual. Ela disse com um meio sorriso. Jade, minha mãe quer que a gente vá almoçar na casa dela no domingo. Para quê? Para te apresentar para o resto da família. Jade ficou quieta por um momento. Isso não está ficando muito sério? Para um namoro falso? Minha mãe está empolgada. Acho que ela nunca pensou que eu fosse levar alguém para conhecer a família. E você vai? Levar alguém para conhecer a família? Vou levar você. Mas eu não sou alguém de verdade na sua vida, lembra? A forma como ela disse isso fez Henrico perceber o quanto suas palavras da noite anterior tinham machucado ela. Jade, sobre ontem... Esquece, Henrico. Foi bom que a gente colocou as coisas nos devidos lugares. E se eu não quiser colocar as coisas nos devidos lugares? Como assim? E se eu quiser que você seja alguém de verdade na minha vida? Jade parou de mexer na bolsa e olhou para ele. O que você está dizendo? Estou dizendo que... Talvez você esteja certa. Talvez isso tenha virado real demais. E isso te assusta? Apavora. Por quê? Henrico respirou fundo. Porque nunca me importei de verdade com ninguém antes. E me importar significa poder perder. E você acha que vai me perder? Acho que você vai perceber que merece coisa melhor. Jade se aproximou dele. Henrico, olha para mim. Ele olhou. Você acha que eu estou aqui por causa do seu dinheiro? Do seu apartamento? Do seu status? Não sei por que você está aqui. Estou aqui porque você me faz rir. Porque você ouve de verdade quando eu falo. Porque você me olha como se eu fosse interessante. Você é interessante. Para você, talvez. Mas você me olha como se eu fosse... suficiente. Você é mais que suficiente. Então por que você tem medo? Porque eu não sei como namorar de verdade. Não sei como ser um namorado de verdade. Jade sorriu. Quer saber um segredo? Eu também não sei como ser uma namorada de verdade. Sempre fui péssima nisso. Como assim? Sempre escolhi caras errados.
Sempre me contenvo com migalhas. Sempre achei que não merecia ser prioridade na vida de ninguém. E agora? Agora estou aprendendo que talvez eu mereça sim. Eles ficaram se olhando por um momento. Jade? Sim? Quer tentar? Namorar de verdade? Vai ser estranho. Por quê? Porque a gente já mora junto, já conhece a família um do outro, já dormimos no mesmo apartamento. É como fazer as coisas de trás para frente. Exato. Mas você quer tentar? Jade sorriu. Quero, mas com uma condição. Qual? Para de tentar me salvar. Eu não preciso ser salva. Preciso ser vista. Como assim? Para de tentar resolver meus problemas com dinheiro. Para de tentar me encaixar no seu mundo. Me vê como eu sou, não como você acha que eu deveria ser. Henrico ficou pensativo. E você para de achar que não é boa o suficiente para mim. Deal. Eles se abraçaram, e desta vez não foi para nenhum show. Foi real. Então, Jade disse ainda nos braços dele, vamos nesse almoço no domingo? Vamos. Mas agora como namorados de verdade. Isso vai ser mais fácil ou mais difícil? Não sei, Henrico admitiu, mas vai ser mais verdadeiro. Taiva-te sucuyas. O domingo chegou com um sol radioso, e Jade acordou mais nervosa do que havia estado no jantar beneficente. Desta vez, não seria só teatro. Desta vez, seria real. Relaxa, Henrico disse, notando que ela havia trocado de roupa 3 vezes. É só um almoço em família. É o primeiro almoço em família como sua namorada de verdade. Ela corrigiu. É diferente. Como assim? Porque agora eles vão formar opinião sobre mim de verdade. Antes era só teatro. Henrico se aproximou dela e segurou suas mãos. Jade, eles já gostam de você. Minha mãe não para de falar sobre como você é refrescante. Refrescante? Palavra dela, não minha. E qual seria a sua palavra? Perfeita. Jade corou. Você não pode falar essas coisas se quer que eu mantenha a compostura no almoço. Quem disse que eu quero que você mantenha a compostura? A casa da mãe de Henrico era exatamente o que Jade esperava. Uma mansão elegante em um condomínio fechado, com jardins impecáveis e uma piscina que parecia saída de revista de decoração. Meu Deus! Ela murmurou quando eles pararam na frente da casa. É um pouco exagerada mesmo, Henrico admitiu. Um pouco? Helena os recebeu na porta com um sorriso genuíno e um abraço caloroso para Jade. Jade, querida, que bom que vocês vieram. Obrigada por me convidar, Helena. Henrico, você não contou que ela era ainda mais bonita do que eu lembrava, Helena disse, piscando para o filho. Mãe, o quê? Não posso elogiar minha nora? A palavra nora fez Jade e Henrico se entreolharem com um misto de pânico e diversão. A sala estava cheia de gente, tios, tias, primos, amigos da família. Todo mundo elegantemente vestido e claramente curioso sobre a nova namorada de Henrico. Pessoal, Helena bateu palmas para chamar a atenção. Esta é a Jade, namorada do Henrico. Houve um coro de cumprimentos educados, e Jade se sentiu como se estivesse num zoológico, sendo observada por todos os lados. Então você é a fotógrafa, disse Márcia, irmã de Helena. Que interessante. Você fotografa pessoas famosas? Não exatamente, Jade respondeu. Trabalho principalmente com casamentos e eventos. Ah, que charmoso! E pretende expandir para algo mais artístico? Havia algo na forma como ela disse artístico que soou condescendente. Na verdade, Jade é uma artista incrível. Henrico interveio. Suas fotos são obras de arte. Tenho certeza que são. Márcia sorriu com polidez falsa. E onde vocês se conheceram mesmo? Na rua, Jade respondeu honestamente. Literalmente. Na rua? Eu estava tendo um problema, e o Henrico me ajudou. Que romântico! E faz quanto tempo que estão namorando? Jade hesitou. Tecnicamente, eles haviam começado a namorar de verdade há apenas 3 dias. Algumas semanas, Henrico respondeu. Algumas semanas e já moram juntos? Márcia arqueou uma sobrancelha. Que moderno. Márcia, Helena advertiu suavemente. Não, está tudo bem, Jade disse. A Márcia tem razão. Foi tudo muito rápido, mas às vezes você simplesmente sabe, né? Sabe o quê? Perguntou Ricardo, primo de Henrico. Que encontrou a pessoa certa, Jade respondeu, olhando para Henrico. O sorriso que ele deu para ela foi tão genuíno que por um momento ela esqueceu que havia outras pessoas na sala. E seus pais, querida? Perguntou uma senhora idosa que Jade não havia sido apresentada. Eles aprovam esse namoro? Eles ainda não conhecem o Henrico, Jade admitiu, mas tenho certeza que vão adorar ele.
Vocês vão conhecer os pais dela quando? Márcia perguntou para Henrico. Em breve, ele respondeu olhando para Jade com uma expressão que dizia claramente: vamos conversar sobre isso depois. Durante o almoço, Jade relaxou um pouco. A comida era deliciosa e a maioria das pessoas era genuinamente simpática. Apenas Márcia parecia determinada a encontrar defeitos nela. Jade, querida, Márcia disse durante a sobremesa, você não acha estranho a diferença de estilo de vida entre vocês? Márcia, Helena disse, com mais firmeza desta vez. Não, deixa, Jade disse. É uma pergunta justa. Ela se virou para Márcia. É diferente, sim. Henrico tem muito mais dinheiro que eu. Vem de uma família tradicional, estudou nas melhores escolas, eu cresci no interior, meus pais são classe média baixa, pago minha própria faculdade trabalhando. E isso não incomoda você? Por que incomodaria? Bem, é óbvio que vocês vêm de mundos muito diferentes. Viemos, Jade concordou, e isso é uma das coisas que mais gosto no nosso relacionamento. Como assim? Ele me ensina sobre coisas que eu nunca tive acesso. Arte, cultura, lugares lindos, e eu ensino ele sobre coisas que ele nunca teve que aprender. Como o quê? Como ser feliz com pouco. Como apreciar coisas simples. Como não levar a vida tão a sério. Interessante, Márcia disse claramente não convencida. E além disso, Jade continuou, amor não tem classe social. Caráter não se compra com dinheiro. E pelo que eu vi até agora, o Henrico tem os dois. Houve um silêncio na mesa, e depois Helena começou a bater palmas. Muito bem dito, querida. Concordo plenamente, disse Ricardo. Márcia, você está sendo muito chata. Não estou sendo chata, Márcia se defendeu. Só estou sendo prática. Você está sendo preconceituosa, Helena disse firmemente. E isso não é aceitável na minha casa. Depois do almoço, Henrico e Jade foram dar uma volta no jardim. Desculpa pela Márcia, ele disse. Ela é sempre assim. Está tudo bem. Eu sabia que algumas pessoas iam questionar. Você se saiu muito bem. Não fui muito agressiva? Foi perfeita. Firme, mas educada. Eles se sentaram numa bancada perto da piscina. Henrico? Sobre conhecer meus pais. Quando você quer que a gente vá? Você realmente quer conhecer eles? Claro. Por que não quereria? Porque eles são normais. Meu pai é mecânico. Minha mãe é professora de escola pública. A casa é pequena. A comida é simples. Jade. O quê? Para de fazer isso. Fazer o quê? Para de se diminuir. Para de achar que sua família é menos importante que a minha. Não é que é menos importante. É exatamente isso que você está fazendo. E está magoando meus sentimentos. Como? Porque você está assumindo que eu sou superficial o suficiente para julgar pessoas pelo que elas têm, ao invés de quem elas são. Jade ficou quieta. Desculpa, ela disse. Você tem razão. Eu quero conhecer sua família porque eles são importantes para você. E você é importante para mim. Importante como? Como a pessoa que eu estou apaixonado. A declaração saiu tão naturalmente que Henrico ficou surpreso consigo mesmo. Jade ficou completamente paralisada. Você, o quê? Estou apaixonado por você. Ele repetiu, desta vez com mais convicção. Desde quando? Não sei. Acho que desde o primeiro dia. Mas fiquei negando para mim mesmo. Por quê? Porque você está certa. Pessoas como eu não ficam com pessoas como você para sempre. Henrico. Não, deixa eu terminar. Pessoas como eu ficam com pessoas como você porque vocês nos fazem lembrar de quem nós realmente somos, por baixo de todo o dinheiro e status. E quem você realmente é? Alguém que quer ser feliz, alguém que quer rir todos os dias, alguém que quer acordar de manhã animado para ver a pessoa que ama. Jade sentiu os olhos marerem. Jade? Sim? Você também está apaixonada por mim? Estou, ela admitiu. Estou apaixonada pelo homem que cozinha café da manhã para mim, que me deixa ensinar ele a ser normal, que me defende da sua família irritante. Minha família não é irritante. A Márcia é. A Márcia é irritante, ele concordou rindo. Eles se beijaram ali no jardim, e desta vez não havia nenhuma dúvida de que era real. Então, Jade disse quando se separaram, quando você quer conhecer meus pais? Que tal o próximo final de semana? Eles vão surtar. Por quê? Porque nunca levei ninguém para conhecer eles. Nunca. Nunca ninguém que valesse a pena. E eu valho a pena. Você vale muito a pena. Na segunda-feira de manhã, Jade acordou com o telefone tocando insistentemente. Era um número que ela não reconhecia.
Alô? Jade, é a Carla. Jade quase derrubou o telefone. Carla era sua ex-melhor amiga, a mesma que havia dormido com o Rodrigo. Carla, como você conseguiu meu número novo? O Rodrigo me deu. Jade, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. É sobre o Rodrigo. Ele não está bem. Não é problema meu. Jade, por favor, me encontra para tomar um café. É importante. Carla, você dormiu com meu namorado. A gente não vai mais tomar café junto nunca mais. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar, mas o Rodrigo está falando umas coisas estranhas sobre você e esse cara novo. Algo no tom de voz de Carla fez Jade ficar alerta. Que tipo de coisas estranhas? Coisas sobre te trazer de volta, não importa o que precisa fazer. O que isso significa? Não sei, mas ele está obcecado. Jade, ele descobriu onde você trabalha, onde você mora agora. Como ele descobriu onde eu moro agora? Não sei, mas ele sabe e está planejando alguma coisa. Jade sentiu um frio na barriga. Que tipo de coisa? Não sei, ele não fala comigo direito desde que você descobriu a gente. Mas a irmã dele está preocupada. Foi ela que me pediu para ligar para você. E por que você está me ajudando? Depois do que fez. Houve uma pausa do outro lado da linha. Porque eu sei que errei. E porque, apesar de tudo, você é minha amiga há 10 anos. Eu não quero que nada aconteça com você. Jade ficou pensativa. Conhecia Carla há tempo suficiente para saber quando ela estava mentindo. E agora ela parecia genuinamente preocupada. Onde você quer se encontrar? Elas marcaram num café no centro da cidade. Jade não contou para Henrico sobre o telefonema. Não queria preocupá-lo sem ter certeza do que estava acontecendo. Carla estava esperando numa mesa no fundo do café, mexendo nervosamente numa xícara de café. Quando viu Jade, se levantou rapidamente. Oi, ela disse, sem saber se deveria tentar um abraço. Oi, Jade respondeu, se sentando na cadeira oposta. Elas ficaram em silêncio por um momento constrangedor. Você está diferente, Carla observou. Como assim? Mas confiante? Feliz? Estou feliz. Por causa dele? Do cara novo? Por causa de várias coisas. Carla suspirou. Jade, eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu sinto muito. Muito mesmo. Por quê? Porque foi pega? Não. Porque machuquei você. Porque destruí nossa amizade por causa de um cara que nem vale a pena. Você dormiu com meu namorado, Carla, várias vezes. Eu sei, e não tenho desculpa, só aconteceu. Coisas não acontecem, Carla. Pessoas fazem escolhas. Você tem razão. Eu fiz escolhas ruins. Jade ficou quieta, observando a ex-amiga. Carla parecia realmente arrependida, mas isso não mudava o que havia acontecido. Me fala do Rodrigo, Jade disse. Ele está obcecado com você. Não aceita que vocês terminaram. Isso eu já sabia, mas agora é diferente. Ele descobriu quem é o cara que você está namorando. Como? Acho que ele contratou alguém para te seguir. Jade sentiu um arrepio. Investigador particular? Algo assim. O ponto é que ele sabe que o cara é rico, muito rico. E daí? Jade, ele está dizendo que você só está com esse cara por dinheiro, que é tudo interesseiro. Isso é ridículo. Eu sei que é, mas ele está convencido e está planejando provar isso. Como? Não sei exatamente. Mas ele anda falando sobre expor a verdade, mostrar para todo mundo que tipo de pessoa você realmente é. Jade sentiu o estômago revirar. Que verdade? Que tipo de pessoa? Jade, você sabe que o Rodrigo pode ser vingativo quando se sente rejeitado. O que ele está planejando, Carla? Acho que ele vai tentar sabotá-la, falar mal de você para as pessoas do círculo social do seu namorado, criar situações constrangedoras. Por exemplo? Não sei. Aparecer em lugares onde vocês estão, causar cenas, espalhar boatos. Jade passou a mão pelo rosto. Por que você está me contando isso? Porque, apesar de tudo, eu me importo com você. E porque acho que o Rodrigo pode ir longe demais. Longe demais como? Jade, ele está bebendo muito, usando drogas. Não está pensando direito. Você acha que ele faria algo perigoso? Não sei. Espero que não. Mas achei que você devia saber. Jade ficou quieta por um momento, processando as informações. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Só retoma cuidado. E talvez conta para o seu namorado. Ele parece ter recursos para se proteger. Como você sabe como ele parece? Rodrigo me mostrou fotos de vocês dois juntos.
Ele está nos fotografando? Acho que sim. Jade se levantou da cadeira. Tenho que ir. Jade, espera. O quê? Eu sei que você não vai me perdoar. Pelo menos não agora. Mas você faz falta na minha vida. Carla, o que você fez não tem volta. A gente nunca mais vai ser amigas como antes. Eu sei. Só queria que você soubesse que eu me arrependo todos os dias. Jade olhou para a ex-amiga por um momento. Havia tristeza genuína nos olhos de Carla. Eu acredito que você se arrepende, Jade disse. Mas isso não muda nada. Quando Jade chegou em casa, Henrico estava no escritório em uma videochamada. Ela acenou para ele e foi para a cozinha preparar um chá, tentando processar a conversa com Carla. Rodrigo estava investigando ela. Tinha fotos deles juntos. Estava planejando algum tipo de sabotagem. Por um momento, ela considerou não contar nada para Henrico. Não queria criar drama ou parecer que estava trazendo problemas para a vida dele. Mas então se lembrou do que haviam combinado. Nada de fingir, nada de esconder. Você está bem? Henrico perguntou, aparecendo na cozinha. Parece preocupada. Precisamos conversar. Eles se sentaram no sofá e Jade contou tudo sobre o telefonema de Carla e o encontro no café. Ele está nos fotografando? Henrico perguntou, claramente irritado. Parece que sim. Há quanto tempo? Não sei. Carla não soube dizer. Henrico ficou quieto por um momento, processando. Vou chamar segurança particular, ele disse. Henrico, não é para tanto. Jade, ele está te perseguindo, contratou investigador. Está planejando algum tipo de sabotagem. Como não é para tanto? Porque eu não quero virar prisioneira da minha própria vida. Ninguém está falando em prisão, só em precaução. E quanto custaria isso? Não importa quanto custa. Para você não importa, para mim importa. Por quê? Porque se eu preciso de seguranças para namorar você, talvez a gente devesse repensar essa relação. Henrico a encarou. Você está falando sério? Estou. Henrico, eu não quero uma vida onde tenho que me esconder, onde não posso ir a lugar nenhum sozinha, onde preciso de proteção para existir. É temporário. E se não for? E se o Rodrigo nunca desistir? E se sempre tiver algum maluco querendo me atingir para atingir você? Jade. Henrico, antes de te conhecer, eu era uma pessoa normal, com problemas normais. Agora tenho um investigador particular na minha cola. E você está arrependida de estar comigo? A pergunta pegou Jade desprevenida. Não, ela disse rapidamente. Não estou arrependida. Então qual é a solução? Não sei, mas não quero que nossa primeira crise real seja resolvida com dinheiro. Como você quer resolver então? Conversando com ele. Com o Rodrigo? Jade, isso é loucura. Por quê? Ele é meu ex-namorado, não um serial killer. Ele está te perseguindo. Ele está tentando me reconquistar de uma forma muito maluca, mas talvez se eu conversar com ele, deixar claro que realmente acabou, ele desista. E se não desistir? Aí a gente pensa em outras opções. Henrico balançou a cabeça. Não gosto dessa ideia. Eu sei, mas é a minha vida, Henrico. Preciso resolver isso do meu jeito. E se der errado? Não vai dar. Como você sabe? Porque, Jade sorriu, eu tenho um namorado rico que pode contratar segurança se precisar. Henrico riu apesar da preocupação. Não tem graça. Tem um pouco. Se você vai fazer isso, vou com você. Henrico, não negocia comigo nisso, Jade. Se você quer conversar com ele, tudo bem. Mas eu vou junto. Ele não vai falar comigo na frente de você. Então ele não vai falar. Jade suspirou. Está bem. Você pode vir. Mas deixa eu conduzir a conversa. Deal. E Henrico? O quê? Obrigada por não tentar me impedir. De nada. Mesmo achando que é uma péssima ideia. É uma péssima ideia, ela concordou, mas é a minha péssima ideia. Jade ligou para Rodrigo na manhã seguinte. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando a ligação. Jade, eu sabia que você ia ligar. Rodrigo, a gente precisa conversar. Eu sei, eu tenho tanta coisa para te falar, pessoalmente, hoje à tarde. Pode ser na sua casa ou na minha. Pode ser no café da esquina da minha casa antiga, às 3 horas. Jade, você voltou para o apartamento? Que bom! Eu sabia que essa história com esse cara era só para me deixar com ciúmes. Jade fechou os olhos, se preparando para a tarde que a esperava. Às 3 horas, Rodrigo. Não se atrase. Quando ela contou para Henrico sobre o encontro marcado, ele estava visivelmente nervoso. Tem certeza de que quer fazer isso? Tenho. É a única forma de resolver de vez. E você tem certeza de que ele não vai fazer nenhuma loucura?
Rodrigo é muitas coisas ruins, mas não é violento. Pessoas desesperadas fazem coisas que normalmente não fariam. Henrico, confia em mim. Confio. Então confia que eu sei o que estou fazendo. Às 2:30 da tarde, eles estavam no café. Henrico se sentou numa mesa no fundo, de onde podia ver Jade, mas ficando discreto. Jade escolheu uma mesa perto da janela. Rodrigo chegou pontualmente às 3, e Jade ficou chocada com a aparência dele. Estava mais magro, com olheiras profundas e uma agitação nervosa que ela nunca havia visto antes. Jade, ele disse alto demais, se jogando na cadeira à frente dela. Você está linda, diferente, mas linda. Oi, Rodrigo. Você me chamou. Eu sabia que você ia voltar. Sabia que essa história toda era só para me assustar. Rodrigo, para. Para com o quê? Jade, eu te amo. A gente teve 2 anos juntos. Isso não pode acabar assim. Acabou quando você me traiu. Foi um erro. Pessoas cometem erros. Você nunca cometeu um erro na vida? Não do tipo que você cometeu. Jade, você não entende. A Carla me seduziu. Ela que insistiu. Ela que... Rodrigo, não importa quem fez o quê. O que importa é que você escolheu fazer. E se eu disser que me arrependo todos os dias? Eu acredito que você se arrepende, mas isso não muda nada. Como não muda? Jade, a gente pode recomeçar. Podem ser ainda melhor que antes. Não pode, Rodrigo, porque eu não confio mais em você. Você pode aprender a confiar de novo. Não quero. Por causa dele? Desse cara rico? Jade suspirou. Não é por causa do Henrico. Henrico? É esse o nome dele? Jade percebeu que havia dado informação demais. Rodrigo, não importa o nome dele. Claro que importa. Jade, você não vê que ele está só se aproveitando de você? Como assim? Caras como ele não namoram garotas como você, Jade. Eles se divertem com garotas como você. A frase doeu mais do que Jade esperava, principalmente porque ecoava seus próprios medos. Garotas como eu? Jade, você é linda, inteligente, engraçada, mas você não é do mundo dele. Ele vai se cansar de você e partir para a próxima. Você não conhece ele. Não preciso conhecer, conheço o tipo. Que tipo? Rico, mimado, acostumado a ter tudo o que quer. Quando a novidade passar, ele vai te descartar. Como você me descartou? Eu nunca te descartei. Eu cometi um erro. Rodrigo, você me traiu por meses, com minha melhor amiga, na minha cama. Isso não é um erro, é uma escolha. E ele? Que escolhas ele está fazendo? Ele está escolhendo ficar comigo todos os dias. Por agora. Como você sabe? Rodrigo hesitou como se tivesse dito mais do que pretendia. Eu sei porque investiguei ele. Você fez o quê? Jade, eu precisava saber quem era a pessoa que estava roubando você de mim. Rodrigo, isso é loucura. Loucura é você achar que um cara que herdou milhões aos 16 anos, que nunca trabalhou de verdade na vida, que troca de namorada como troca de roupa, vai se apaixonar perdidamente por uma fotógrafa de casamento. Cada palavra era como um soco no estômago de Jade. Você não sabe nada sobre ele. Sei mais do que você imagina. Sei que ele nunca levou nenhuma namorada para conhecer a família. Sei que os relacionamentos dele duram no máximo 3 meses. Sei que as ex-namoradas dele todas são do mesmo tipo. Ricas, educadas, da mesma classe social. E daí? E daí que você é a exceção, Jade. E exceções não duram. Você está errado. Estou? Então me diz uma coisa. Ele já te disse que te ama? Jade ficou quieta. Henrico havia dito que estava apaixonado por ela, mas não havia dito, eu te amo. Viu? Rodrigo continuou, interpretando o silêncio dela. Jade, volta para mim. A gente se conhece. A gente se entende. Eu posso não ser rico, mas eu te amo de verdade. Rodrigo, mesmo que você estivesse certo sobre o Henrico, e você não está, eu nunca voltaria para você. Por quê? Porque você destruiu tudo o que era bom entre a gente. Porque você mentiu para mim todos os dias durante meses. Porque quando eu mais precisei de você, você estava com outra pessoa. Jade. E por quê? Ela continuou se levantando da cadeira. Mesmo que eu ficasse sozinha para o resto da vida, seria melhor do que voltar para alguém que me fez sentir que eu não era suficiente. Jade. Espera. Não, Rodrigo. Acabou. De verdade, desta vez. Para de me ligar, para de me seguir, para de investigar minha vida. E se eu não parar? A pergunta foi feita num tom que fez Jade se sentir desconfortável. Como? E se eu não conseguir parar? Jade,
Eu te amo. Não consigo viver sem você. Vai ter que aprender. E se eu não conseguir? Rodrigo, você está me assustando. Não quero te assustar. Só quero que você entenda que eu faria qualquer coisa para te ter de volta. Qualquer coisa como o quê? Qualquer coisa. Henrico se levantou da mesa dele e se aproximou deles. Jade, está tudo bem? Rodrigo olhou para Henrico como se estivesse vendo um fantasma. Então é você, ele disse. Rodrigo, este é o Henrico. Henrico, Rodrigo. Não precisamos de apresentações, Rodrigo disse, sem tirar os olhos de Henrico. Eu sei quem ele é. E eu sei quem você é, Henrico respondeu, se posicionando proteivamente perto de Jade. Duvido. Sei que você é o cara que perdeu a melhor coisa que aconteceu na vida dele por ser idiota demais para valorizar. E você é o cara que vai descobrir que dinheiro não compra amor verdadeiro. Não pretendo comprar, Henrico disse calmamente. Pretendo merecer. Rodrigo riu, mas era um som sem humor. Veremos por quanto tempo. Rodrigo, Jade interveio. A conversa acabou. Não, Jade. A conversa está só começando. Do que você está falando? Você vai ver, ele disse se levantando. Vocês dois vão ver. Ele saiu do café sem olhar para trás, deixando Jade e Henrico com uma sensação muito ruim. Ele está planejando alguma coisa, Henrico disse. Eu sei. Agora você aceita segurança particular? Jade suspirou. Agora eu aceito. 3 dias após o encontro com Rodrigo, Jade acordou com uma ligação histérica de Amanda. Jade, onde você está? Em casa. Por quê? Não saia de casa. Não atenda o telefone para ninguém que você não conhece. O Sr. Bastos está a caminho. Amanda, o que aconteceu? Há fotos suas na internet. Fotos comprometedoras. Jade sentiu o sangue gelar. Que tipo de fotos? Fotos suas saindo de apartamentos, entrando em carros caros, recebendo joias. Mas essas coisas realmente aconteceram. Eu sei, mas elas foram editadas e acompanhadas de uma história. Que história? De que você é uma acompanhante de luxo. Jade quase derrubou o telefone. O quê? As fotos foram postadas num blog de fofocas com uma matéria dizendo que você é uma escort que se especializou em enganar homens ricos, fingindo ser namorada para conseguir presentes caros. Isso é loucura. Quem postou isso? Não sabemos. É um perfil anônimo, mas as fotos são suas, Jade. Com o Sr. Bastos, com a família dele, Jade se sentou pesadamente no sofá. Rodrigo. Como? Foi o Rodrigo, meu ex-namorado. Ele disse que ia fazer alguma coisa. Jade, isso está se espalhando rápido. Já tem mais de 1000 compartilhamentos. E o Henrico, como ele está? Furioso e preocupado com você. 20 minutos depois, Henrico chegou em casa como um furacão. Jade nunca havia visto ele tão alterado. Você viu? Ele perguntou entrando na sala. Amanda me contou. Ainda não tive coragem de olhar. Henrico se sentou ao lado dela e mostrou o tablet. A matéria tinha o título Milionário cai no golpe da barriga. Herdeiro é enganado por falsa namorada que se passa por fotógrafa. As fotos eram reais, mas o contexto estava completamente distorcido. Havia uma foto dela saindo do prédio de Henrico com uma legenda dizendo saindo depois de mais uma visita profissional. Uma foto dela usando o colar da mãe dele dizia recebendo pagamento em joias caras. Uma foto deles dois no jantar beneficente tinha a legenda acompanhante profissional em evento de elite. Meu Deus, Jade murmurou. Quem vai acreditar nisso? Muita gente, Henrico disse sombriamente. Já recebi 3 ligações de sócios perguntando se é verdade. E o que você disse? Que é mentira, obviamente. Eles acreditaram? Alguns sim, outros ficaram em dúvida. Jade passou as mãos pelo rosto. Isso vai arruinar sua reputação. Minha reputação eu posso consertar. Estou preocupado com você. Comigo? Jade, seu nome está associado a isso na internet para sempre. Mesmo que a gente prove que é mentira, sempre vai ter alguém que lembra. E seu trabalho vai ser afetado, ele disse honestamente. Quem vai contratar uma fotógrafa que foi acusada de ser escort? Jade sentiu as lágrimas virem. Ele conseguiu. O Rodrigo conseguiu destruir minha vida. Não conseguiu. A gente vai resolver isso. Como? Primeiro vamos processar ele por calúnia e difamação. Segundo, vamos processar o blog que publicou isso. Terceiro, vamos contratar uma empresa de gestão de crise para limpar sua imagem online. Henrico,
Isso vai custar uma fortuna. Não importa quanto custa. Para mim importa. Por quê? Porque você não pode me deixar te ajudar. Porque se você me salvar desta, eu vou ficar devendo você para sempre. E aí como eu vou saber se você está comigo porque me ama ou porque eu sou sua caridade particular? Jade, isso é ridículo. É ridículo? Enrico, olha as fotos. É exatamente isso que parece. Eu vivendo às suas custas, usando suas coisas, sendo bancada por você. Mas não é isso que está acontecendo. Não? Então me explica a diferença entre o que está nas fotos e a realidade. Enrico ficou quieto por um momento e Jade viu a dúvida passar pelos olhos dele. Você está duvidando, ela disse suavemente. Não estou duvidando de você. Está duvidando de nós. Estou duvidando de como isso parece. E como isso parece? Parece que eu estou bancando você. E não está? Está, mas... Mas o quê? Mas é porque quero. Porque me importo com você. E como alguém de fora vai saber a diferença? Enrico ficou quieto. É isso que eu imaginei, Jade disse se levantando. Você mesmo não consegue explicar a diferença. Jade, onde você vai? Fazer as malas. Você não vai a lugar nenhum. Vou sim. Vou voltar para meu apartamento. Para fazer o quê? Se esconder? Para parar de ser um problema na sua vida. Você não é um problema. Sou sim, Enrico. Sou um problema desde o primeiro dia. Cheguei na sua vida correndo de um ex-namorado maluco, me joguei em cima de você, inventei que éramos namorados. E foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Foi? Porque agora sua reputação está manchada. Sua família deve estar em choque, seus sócios estão questionando seu julgamento. Eu não me importo com nada disso. Deveria se importar. É sua vida. Você é minha vida. A declaração veio tão forte e desesperada que ambos ficaram em silêncio por um momento. Não sou, Jade disse finalmente. Sou uma complicação na sua vida. Uma complicação que você confundiu com amor. Não confundi nada. Confundiu sim. Enrico, você nunca namorou sério na vida. Como você sabe o que é amor? Porque sei como me sinto quando acordo e você está aqui. Sei como me sinto quando chego em casa e você está me esperando. Sei como me sinto quando imagino você indo embora. E como você se sente? Como se meu mundo fosse desabar. Jade sentiu o coração se partindo. Enrico, Jade, não vá embora. A gente resolve isso juntos. Como? Como a gente resolve isso? Não sei ainda, mas a gente resolve. E se não conseguir resolver? E se isso virar um escândalo que arruína sua carreira? E se sua família cortar relações com você? E se nada disso importar mais que estar com você? Vai importar. Talvez não hoje, mas vai importar. E quando importar, você vai me culpar. Nunca. Vai sim. E aí a gente vai terminar odiando um ao outro. Jade, para de criar cenários catastróficos. Não são catastróficos, são realistas. O telefone de Enrico tocou. Era Helena, sua mãe. Atende, Jade disse. Precisa saber o que sua família está pensando. Enrico atendeu relutantemente. Oi, mãe. Jade podia ouvir Helena falando do outro lado, claramente agitada. Mãe, calma. Não, não é verdade. Claro que não. Mãe, você conhece a Jade. A conversa durou 10 minutos, com Enrico tentando acalmar a mãe e explicar a situação. E aí? Jade perguntou quando ele desligou. Ela está preocupada, mas acredita em mim. E o resto da família? Alguns estão preocupados, outros menos compreensivos. A Márcia? A Márcia está tendo um dia de campo. Jade riu sem humor. Imagino. Jade, isso vai passar. Vai? E até lá? Enrico, sua vida inteira vai estar debaixo de um microscópio. Cada lugar que a gente for, cada coisa que a gente fizer, as pessoas vão estar julgando. E você não deveria ter que viver assim. Eu escolho viver assim se for para ficar com você. Hoje você escolhe. Mas e daqui a 1 mês? 2 meses? Quando você cansar de se defender, de me defender? Não vou cansar. Como você sabe? Porque te amo. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras. Jade sentiu como se o coração fosse explodir e se desfazer ao mesmo tempo. Enrico, eu te amo, Jade. Completamente, desesperadamente. E se ter você na minha vida significa enfrentar 1000 escândalos, então é isso que eu vou fazer. E se eu não aguentar? E se eu não for forte o suficiente para isso? Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Não sou. Estou apavorada, Enrico.
apavorada de arruinar sua vida, apavorada de não ser suficiente, apavorada de que um dia você acorde e perceba que eles estavam certos. Quem estava certo? Todo mundo que disse que a gente não combina. Henrico se aproximou dela e segurou seu rosto nas mãos. Olha para mim, ele disse. Jade, olha para mim. Ela olhou. Eu te amo. Não por pena, não por caridade, não por conveniência. Eu te amo porque você me faz querer ser uma pessoa melhor, porque você me ensinou que existe vida além do trabalho, porque quando estou com você, eu me sinto vivo, mas não tem mas. Tem só isso. Eu te amo e quero enfrentar o que vier com você do meu lado. E se for demais? Não vai ser. Como você sabe? Porque a gente é mais forte juntos. Jade fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Eu também te amo, ela sussurrou. Então fica e vamos resolver isso juntos. Está bem, ela disse finalmente, mas eu quero fazer parte da solução. Como assim? Quero ajudar a resolver isso. Não quero só ser protegida. Quero lutar. Como? Primeiro, vamos provar que é tudo mentira. Segundo, vamos descobrir como o Rodrigo conseguiu essas fotos. Terceiro, vamos fazer ele pagar pelo que fez. E quarto, vamos mostrar para todo mundo que o que a gente tem é real. E como? Jade sorriu pela primeira vez desde que a crise havia começado. Deixa comigo, eu tenho um plano. O plano de Jade era ousado e arriscado. Uma entrevista exclusiva onde eles contariam a verdadeira história do relacionamento, com provas de que tudo havia começado como um acordo de conveniência, mas se transformado em amor real. Você quer contar que nosso namoro começou fake? Henrico perguntou incrédulo. Quero contar a verdade, Jade respondeu. Que começou fake, mas virou real. É uma história muito mais interessante que a versão do Rodrigo. E se ninguém acreditar? Vão acreditar porque a gente tem como provar. Como? Eu gravei nosso primeiro encontro, ela disse mostrando o celular. Você fez o quê? Não de propósito. Eu estava tentando ligar para minha mãe quando você apareceu. O telefone ficou gravando no bolso. Henrico ouviu a gravação e ficou impressionado. Era possível ouvir claramente toda a conversa deles na limusine, incluindo a parte onde discutiam os termos do acordo. Isso prova que não começou como prostituição, ele disse. Exato. E eu tenho mais. Mais o quê? Mensagens de texto entre eu e a Carla, onde a gente discute o acordo fake. E-mails para minha mãe contando sobre você. Fotos das primeiras semanas que mostram como a gente era formal um com o outro. Como você pensou em juntar tudo isso? Porque eu sou mulher, Henrico. A gente sempre documenta tudo. Amanda conseguiu marcar uma entrevista com Vanessa Campos, uma jornalista respeitada que tinha um programa de entrevistas na TV. Mas antes da entrevista, eles precisavam resolver a situação com Rodrigo. O investigador particular que Henrico havia contratado descobriu que Rodrigo tinha um cúmplice, um paparazzi freelancer que havia tirado as fotos em troca de dinheiro. Eles também descobriram que Rodrigo havia usado cartão de crédito para pagar o blog que publicou a matéria. Temos evidências suficientes para um processo criminal, o advogado de Henrico explicou. Calúnia, difamação, invasão de privacidade. Quanto tempo ele poderia pegar? Jade perguntou. Alguns anos, dependendo do juiz. E se ele aceitar um acordo? Que tipo de acordo? Henrico perguntou. Ele retrata tudo publicamente, paga uma indenização e aceita uma ordem restritiva permanente. Em troca, a gente não entra com processo criminal. Jade, depois de tudo que ele fez, você ainda quer proteger ele? Não quero proteger ele. Quero acabar com isso de uma vez por todas. Se a gente entrar com processo, isso vai se arrastar por anos. Vão ser anos de Rodrigo na nossa vida. Henrico entendeu a lógica, mesmo não gostando. Tudo bem, ele disse. Vamos tentar o acordo primeiro. O encontro aconteceu no escritório do advogado. Rodrigo chegou acompanhado de um advogado dativo, claramente nervoso e arrependido. Jade, ele disse assim que a viu. Não fala comigo, ela cortou. Fala com os advogados. O acordo foi simples. Rodrigo faria um vídeo público se retratando, assumindo que havia mentido por ciúmes. Pagaria 100 mil rales de indenização por danos morais e assinaria uma ordem restritiva que o proibia de se aproximar de Jade ou falar sobre ela publicamente. 100 mil? Rodrigo ficou pálido. Eu não tenho esse dinheiro. Deveria ter pensado nisso antes de arruinar a vida dela.
Henrico disse friamente. Pode parcelar, o advogado de Jade sugeriu. Em 10 vezes. 10.000 por mês durante 10 meses, Rodrigo calculou. Isso é mais que meu salário. Então arruma um emprego melhor, Jade disse sem pena. No final, Rodrigo aceitou o acordo. Ele fez o vídeo de retratação na mesma tarde, que foi postado no mesmo blog que havia publicado a matéria original. Eu, Rodrigo Mendes, venho publicamente me retratar das acusações que fiz contra Jade Camargo. Tudo que publiquei sobre ela foi mentira, motivada por ciúmes e vingança após nosso término. Jade é uma pessoa íntegra e uma profissional competente. Peço desculpas a ela e a todos que foram afetados pelas minhas mentiras. Mas o melhor ainda estava por vir. A entrevista com Vanessa Campos foi ao ar numa quinta-feira à noite, no horário nobre. Jade estava mais nervosa do que havia estado em toda a sua vida. Lembra? Henrico disse, segurando sua mão nos bastidores. É só contar nossa história. E se eu gaguejar? E se eu falar alguma bobagem? Você não vai. Você é incrível. Vanessa começou com as perguntas óbvias sobre as acusações, que eles responderam calmamente, com as evidências que haviam preparado. Mas vocês admitem que o relacionamento começou como um acordo de conveniência? Vanessa perguntou. Admitimos, Jade respondeu. Eu estava fugindo de um ex-namorado obsessivo, e o Henrico queria que a mãe parasse de tentar arranjar casamentos para ele. E quando isso mudou? Jade e Henrico se entreolharam. Acho que mudou gradualmente, Henrico disse, sem a gente perceber. Para mim, Jade acrescentou, mudou quando eu percebi que estava ansiosa para ele chegar em casa todos os dias, que estava guardando histórias engraçadas para contar para ele, que estava me importando. E para você, Henrico? Para mim mudou quando eu percebi que não conseguia imaginar minha vida sem ela, que todos os meus planos de futuro incluíam ela. E vocês acham que o público vai aceitar essa história? Um namoro que começou fake, mas virou real? Esperamos que sim, Jade disse. Porque é a verdade e porque não é assim que acontece na vida real. Você conhece alguém por um motivo, mas fica por outro? Como assim? Você pode conhecer uma pessoa no trabalho, mas se apaixonar pela personalidade dela. Pode se casar com alguém porque os pais arranjaram, mas descobrir que ama de verdade. O que importa não é como começou, mas em que se transformou. E no que o relacionamento de vocês se transformou. Em amor, Henrico disse simplesmente. Real, verdadeiro, para sempre. Jade, você tem algo a dizer para as pessoas que ainda duvidam das suas intenções? Jade respirou fundo. Tenho. Eu entendo por que vocês duvidam. Eu mesma duvidaria se visse de fora. Parece história de Cinderela demais para ser verdade. Mas amor não escolhe classe social. Amor não escolhe conta bancária. Amor simplesmente acontece. E quando acontece, você não questiona. Você só agradece. E você, Henrico? Algo a dizer? Quero dizer que a Jade me salvou, ele disse, olhando para ela. Não de um ex-namorado ou de casamentos arranjados. Ela me salvou de uma vida vazia. Me ensinou que dinheiro não compra felicidade, mas que amor pode dar sentido a tudo. E para onde vai esse relacionamento? Jade ficou surpresa quando Henrico se levantou da cadeira e tirou uma pequena caixa do bolso. Para onde deveria ir desde o primeiro dia? Ele disse, se ajoelhando na frente dela. Jade levou as mãos à boca em choque. Jade Camargo, ele disse abrindo a caixa e revelando um anel lindo, mas não extravagante. Você quer se casar comigo? De verdade desta vez? O estúdio ficou em silêncio absoluto. Henrico, ela sussurrou, você não pode me pedir em casamento na televisão nacional. Por que não? Porque... Ela estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Porque não é justo. O que não é justo? Eu não posso dizer não na frente de 2 milhões de pessoas. Então diz sim. Henrico, Jade, eu te amo. Quero passar o resto da vida contando histórias engraçadas para você, ensinando você a gostar de café amargo, ouvindo você me ensinar a ser uma pessoa normal. Mas a gente nem conversou sobre isso. Conversamos a vida inteira. Todo dia que você ficou, toda noite que você dormiu no meu apartamento, toda vez que você me apresentou como seu namorado. A gente vem conversando sobre isso desde o primeiro dia. Jade olhou para o anel, depois para ele, depois para Vanessa, que estava claramente emocionada. É um sim ou não, querida? Vanessa perguntou suavemente. Jade olhou novamente para Henrico, que ainda estava ajoelhado esperando. É claro que é sim, ela disse finalmente. É claro que é sim.
O estúdio explodiu em aplausos. Enrico colocou o anel no dedo dela e a beijou, ainda com as câmeras rolando. Você é maluco, ela disse entre o beijo. Sou maluco por você, ele respondeu. A primeira exposição individual de Jade aconteceu numa galeria pequena, mas respeitada em Vila Madalena. O nome da exposição era Histórias Reais, fotografias da vida cotidiana, que capturavam momentos genuínos de felicidade, amor e conexão humana. Nervosa? Enrico perguntou ajustando a gravata. Apavorada, Jade admitiu. E se ninguém vier? E se ninguém gostar? Vão vir e vão gostar, ele disse com convicção. Suas fotos são incríveis. Como você sabe? Porque eu vivo com elas há meses e porque você me ensinou a ver beleza em coisas que eu nunca havia notado. A galeria estava lotada. Helena estava lá, orgulhosa como se Jade fosse sua própria filha. Os pais de Jade haviam vindo de Ribeirão Preto, ainda meio desconcertados com toda a situação, mas visivelmente felizes. Até Amanda estava lá, sorrindo discreta, mas orgulhosamente. Jade, uma mulher elegante, se aproximou. Sou Cristina Moraes, do Museu de Arte Moderna. Adorei seu trabalho. Obrigada, Jade disse, ainda não acreditando que estava conversando com uma curadora do MAM. Gostaria de conversar sobre uma possível exposição coletiva que estamos organizando. Depois que a mulher se afastou, Jade se virou para Enrico com os olhos arregalados. Ela acabou de me convidar para uma exposição no MAM. Eu ouvi. Parabéns. Isso é inacreditável. É totalmente acreditável. Você tem talento, Jade. Sempre teve. Mas sem você, sem mim você teria chegado lá de qualquer jeito. Talvez demorasse mais, mas chegaria. Você acha? Tenho certeza. Eu só tive a sorte de estar aqui para ver acontecer. Eles foram interrompidos por Carla, que havia aparecido tímida e meio perdida na entrada da galeria. Carla? Jade ficou surpresa. Oi, eu vi no jornal sobre sua exposição. Espero que não se importe eu ter vindo. Não me importo. Suas fotos são lindas, Jade. Sempre foram. Obrigada. Elas ficaram em silêncio por um momento constrangedor. Jade, eu sei que a gente nunca vai voltar a ser amigas como antes, Carla disse. Mas queria que você soubesse que eu torço por você. Sempre torci. Eu sei, Jade disse suavemente. E obrigada por me avisar sobre o Rodrigo. Mesmo depois de tudo, foi o mínimo que eu podia fazer. Carla se afastou e Enrico segurou a mão de Jade. Você está bem? Estou. É estranho, mas estou bem. Perdoou ela? Não completamente, mas estou tentando. E o Rodrigo? O Rodrigo é passado. Página virada. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora e a galeria estava fechada, Jade e Enrico caminharam pelas ruas de Vila Madalena. Posso te perguntar uma coisa? Jade disse. Claro. Por que você me pediu em casamento na televisão? De verdade. Enrico parou de andar e a encarou. Porque queria que todo mundo soubesse que você não é minha caridade, minha distração ou meu passatempo. Queria que todo mundo soubesse que você é a mulher que eu escolhi para passar o resto da vida. E precisava ser tão público? Precisava. Porque nossa história começou sendo julgada publicamente. Então queria que terminasse sendo celebrada publicamente também. Terminou. O drama terminou. A história está só começando. Jade sorriu. E que história vai ser? A mais bonita de todas, ele disse, a beijando sob a luz dos postes de Vila Madalena. A história de duas pessoas que se encontraram na tempestade e descobriram que eram o abrigo uma da outra. Isso foi muito poético para alguém que se recusava a ter comida favorita há 6 meses. Você me ensinou a ser poético, entre outras coisas. Que outras coisas? A ser feliz, a rir todos os dias, a acreditar que mereço ser amado pelo que sou, não pelo que tenho. E você me ensinou que posso sonhar grande, que mereço coisas boas, que amor de verdade existe e às vezes aparece quando a gente menos espera, em forma de stranger na chuva. Em forma de stranger na chuva, ela concordou. Eles continuaram caminhando de mãos dadas, planejando o casamento, discutindo a próxima exposição de Jade, rindo de coisas bobas. E assim, o que havia começado como uma mentira desesperada numa tarde chuvosa se transformou na história de amor mais verdadeira que qualquer um dos dois havia vivido. Porque às vezes, para encontrar o amor verdadeiro, você precisa primeiro fingir que ele existe.
E se você tiver sorte, muita sorte, o fingimento se transforma em realidade. E eles tiveram sorte, muita sorte. Fim. O amor verdadeiro raramente chega quando esperamos. Às vezes, ele se disfarça de conveniência, de acordo, de estratégia, mas quando é real, não há como esconder, porque o amor verdadeiro não está no como começou, mas no que se tornou. E Jade e Henrico descobriram que o melhor